Aloha galera, Projeto Marcas de Combate falando da história da La Chorona sobre o resgate da vida criativa. Estamos analisando o personagem Fidalgo, que representa um ânimos que não está contribuindo para a sua ânima, um ego que não está agindo de acordo com a sua alma, tá? Então esse ânimos, ele está muito mais atendendo à demanda dos pais, que representam uma cultura, uma demanda social, do que ao desejo interior mais profundo daquela mulher, da criação daquela mulher, tá? Então os nossos sinais, né, de um ânimos que não está nos favorecendo, tá? Vamos ver aqui. O ânimos, muitas vezes é difícil da gente reconhecer que estamos com esse ânimos não a nosso favor, porque acontece esse perigo aqui, ó. A gente entra tanto no piloto automático que a gente começa, de repente, né, começa obstinadamente a perseguir metas, a extrair, até a gente extrair alguns frutos dessa situação. A gente começa a confiar que aquilo é o que a gente mais quer. A gente começa a ganhar o pão nosso de cada dia com aquelas ações. A gente começa até, de repente, se sentir viva, ou seja, sentir que o meu propósito está ligado àquilo e não dou ouvidos para os meus desejos interiores mais profundos, tá? Às vezes a gente usa essas coisas que são demandas externas para nos levantar da cama todas as manhãs, para nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós alguém aos nossos próprios olhos ou aos olhos dos outros. Então a gente tem uma grande armadilha e tem que reconhecer se esse ânimo está aí atrapalhando ou está ajudando a gente, tá? A nossa força de ação no mundo, a expressão que vem da alma, deveria ser assim, mas às vezes ela não tem essa conexão com a alma. Então vamos entender quando é que eu posso saber, né, se tá ou não tá conectado, tá? Quando ele é uma ameaça para a sua alma, é quando a mulher perde a confiança nas suas decisões, primeiro item. Então você não tem certeza, você fica parcialmente satisfeito com algo, tá? A gente não tem certeza que a gente tem a capacidade de fazer algo. Isso tudo nos impede de agir, tá? Uma segunda ameaça que o ânimos pode fazer é a deformação dos filhos. Lembra que os filhos da Maria da La Chorona nascem deformados? Essa deformação, né, simboliza a deformação das nossas novas ideias e até mesmo dos nossos ideais, tá? Então, quando a gente questiona a nossa capacidade e até mesmo às vezes a gente questiona o nosso direito de pensar, de agir ou de simplesmente ser quem somos. Pode ser que o nosso ânimo esteja representando essa ameaça, porque ele está vindo, né, bebendo da fonte do rio poluído, tá? Quando a gente também, terceiro indicador, quando a gente começa a se questionar se a gente realmente é aquilo que a gente é, tá? Então, meio que a gente vive se atormentando com a síndrome da impostora. Então, eu sou exatamente isso, eu faço isso, tem um monte de provas de que eu sou isso e faço isso, mas ainda assim eu não consigo me sentir, né, naquele lugar. E aí essa síndrome da impostora é famosíssima, tem um monte de artista reconhecida aí pelo mundo, entre elas eu lembro agora que a Jennifer Lopez, a Jodie Foster, que elas se consideram impostoras, para você ver o que é o poder desse ânimos sobre a mulher, tá? Um outro indicador, né, é quando o ânimos nos impede de pensar, impede de agir, quando a gente fica emperrado, tem uma ideia e a ideia não flui, tá? Ou tem ainda ânimos que é pior ainda, que agride, quando a gente agride a si mesma, tá? Quando a gente faz críticas duras a nosso respeito, ou seja, a gente produz algo e vai lá e coloca um monte de crítica que sabota ou deforma a nossa criação. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Então, nós vamos chegar no momento em que, né, a gente já chegou nesse momento em que a gente tem os filhos e joga os filhos no rio poluído e não tem jeito, porque se a gente não resgatar os filhos, nós vamos passar a nossa vida às margens do rio chorando em busca deles.
E aí nós vamos então começar aqui um outro momento, que é o de resgate. O resgate começa pela limpeza do rio e depois do resgate mesmo das crianças jogadas lá. Tá certo, gente? Abraço, até a próxima!